Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauã e esse é mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre Secret of the Mimic, o novo jogo da franquia de FNAF, um jogo que prometeu e cumpriu o que prometeu e ainda fez um pouco a mais. Esse jogo foi lançado dia 13, se eu não me engano, e eu tô falando agora sobre ele. Pra quem está se perguntando, falando, mas você só não posta vídeo apenas sobre Dragon City? Não, eu coloquei aí no meu canal que eu posto vídeo sobre todos os jogos. E ia postar um pouco a mais sobre Dragon City, já que é um jogo que eu jogo diariamente. Beleza? Mas o meu canal é feito para vários outros jogos, não só Dragon City. Isso explicado, agora vamos pro vídeo. Vamos falar um pouco sobre a história de FNAF, Secret of the Mimic, que contata uma viagem ao terror e ao desconhecido. Explicando aqui, você é um funcionário, um cara chamado Arnold, contratado para fazer uma tarefa meio estranha. Entrar numa mansão abandonada no meio do nada, cheia de robôs esquecidos. Parece até simples, né? Mas nada é simples no mundo de FNAF. A tal mansão do costume foi criada por um homem chamado Adrien Moore, um gênio da engenharia e também um pai que perdeu a mulher e o filho lá dentro. Ele deu a vida a algo que não devia existir, um robô que aprende observando, que imita tudo o que vê, e ele chamou de Mimic, o antagonista do jogo. A caminhada pelo medo, os animatronics. Cada vez que você avança, o jogo muda, o silêncio te pressiona, a respiração do personagem treme e quando os animatrônicos aparecem, o coração dispara. Vamos falar sobre a Jack, um dos primeiros, ou se não me engano, a primeira, né, no caso, o animatronic, a ter uma boss fight nos caçando. A Jack aparece nos cantos mais escuros, você ouve ela correndo, mas só vê quando é tarde demais. A perseguição dela é uma das melhores, você até mesmo. Você quando acha que a derrotou, não a derrotou, ela aparece. E o fim dela é um fim que eu ainda me decepcionei um pouco, né? Mas não é algo que você vai dizer assim, nossa, acabou com o jogo. Não. A Jack prometeu que entregou. É um personagem bem carismático, na minha opinião. Assim, não é porque ela é. Não é que ela tem uma parte como ela fosse tipo o centro principal, não. Mas tipo a boa sorte dela foi muito boa. Ela perseguindo, esticando os braços, se movendo, o corpo dela mesmo é interessante. Tudo na boa sorte dela me chamou a atenção e eu gostei muito. Já vamos para o DJ Music Man, que vira a hora do show contra você. Literalmente é como se o ambiente inteiro girasse contra você. Você tem que passar pelos aqueles manequins. Na hora você pensa assim, tem uns manequins que tem um chapéuzinho, um número, você fica, nossa, o que eu vou fazer com isso? Tem alguns outros jogos, quando a luz apaga, o Music Man fica te perseguindo. Você tá correndo contra o tempo, é uma bagaceira. E logo mais à frente tem tem outra boss fight com ele, onde ele fica te perseguindo, onde você vai passando por vários lugares e ele vai quebrando tudo com a mão. E se ele pegar você com a mão já era. Prometeu que entregou e ainda fez um pouco a mais. E temos o Surgeon. Esse parece ter saído de um pesadelo hospitalar. Anda devagar, mas te caça sem parar, e o barulho metálico dos instrumentos cirúrgicos dele vai te assombrar. Esse eu me lembro um pouco mais porque eu me concentrei mais nesses outros dois, porém é uma perseguição bem interessante, né? Tem que se ligar com as esteiras, né? Porque senão é algo diferente, né? Se você mesmo ele andando devagar, tem as esteiras que podem te atrapalhar e fazer você tomar um jump scare. Não gostei tanto assim do The Surgeon, porque eu prefiro realmente a Jack e o Music Man, achei a parte dele mais completa, mas o Surgeon também tem uma interação muito boa no jogo. E por fim temos o Mimic, que aparece desde o começo do jogo, possuindo o corpo de alguns animatronics, como a Jack. Se eu não me engano, ele possuiu a Jack, ou não, a Jack já era assim, eu não tenho certeza, agora eu não me lembro. Porém, ele vestia vários trajes, como de elefante, entre outros, e simplesmente
era nos perseguindo o tempo todo. Uma parte do Surgeon, como me lembrei agora, é que ele entra na lava e não morre. Algo que é muito interessante, né? Porque muitos personagens acabariam morrendo por conta do calor. Porém, ela não. O Mimic, ele é o tudo e o nada. Vira o que quiser, copia vozes, te engana. Ele é como um espelho sombrio daquilo que a tecnologia pode virar quando a gente perde o controle. Para vocês terem ideia, a gente foi manipulado pelo Mimic. Vocês vão entender isso um pouco mais à frente. Agora vamos falar sobre os 3 finais distintos do jogo. Vamos considerar o final ruim, a armadilha, aquele que o Mimic nos manipulou. Você faz tudo certo, pega o equipamento, completa a missão, vai embora, mas no fim, quem aparece para te receber não é um amigo, é o Mimic. Disfarçado, você acorda preso num traje de Fred com uma musiquinha infantil tocando de fundo. E é desesperador, você confiou demais e agora não tem mais volta. O Mimic, como é que eu posso explicar? Você pega o carro e você sai, pega no casavan, né? E sai. Porém, você recebe uma ligação da pessoa que te contratou. E quando você fala, ele fala: cara, cadê o equipamento? Por que você deixou lá? Você não está falando com nós, você está demitido. E o cara fica sem entender nada, o Arnold, no caso. Fica sem entender nada. Nós também fica. Aí que nós vemos um Mimic dentro da van. E nós descobrimos que a maioria o tempo quase todo era o Mimic que estava nos dando as ordens. E nós só fizemos o que ele queria. Isso que é algo muito bem trabalhado. Que já dava meio que de se esperar no jogo, né? Porque é algo que é meio que já aconteceu em outro jogo da franquia de FNAF. Mas é algo muito bom e que dá aquilo que o FNAF precisava. Aí nós temos também um final verdadeiro, que você explora mais, descobre mais fitas escondidas, ativa sistemas ocultos e abre a parte mais sombria da mansão, uma réplica da antiga Fazbear Dine. Lá você entende o passado de Adrien e o do Mimic, você ativa o Cladder, acho que é assim que está falando, acho que é assim que se pronuncia, não sei se estou falando certo. Coloca fogo em tudo e escapa, mas ele também escapa. Você sobrevive, mas o Mimic agora está no mundo. E basicamente você não sobrevive. Mesmo você indo com a van, o Mimic acaba aparecendo, causa um acidente, rouba o seu equipamento e você acaba morrendo incendiado dentro do carro, enquanto o Mimic sai. E temos o final secreto. Esse é o especial, né? Que muita gente considera como um final bizarro. Esse final, se você coletar tudo, desbloqueia o Mon X. E aqui, em vez de lutar, você ouve. Você encontra fitas com histórias de animais históricas infantis feitas para David, o filho de Adrien. Você coloca os símbolos certos e o Mimic para. Ele senta, olha para você e simplesmente desliga. Não tem susto, não tem barulho, só o silêncio. O monstro no fim só queria ser entendido. E aqui é onde nós entendemos que não só tinha um Mimic, mas sim 2. E esse Mimic, ele basicamente também está tentando nos atacar. Porém, após nós fazer vamos dizer assim, uma brincadeira com as fitas sobre alguns animais, esse Mimic retorna ao ser o que ele foi feito para ser, né? Que era ser o filho do Adrien, o David que tinha sido morto, né? Ele ser a imagem do David. Ele pega o seu animal de estimação, deita na cama e vai dormir. O que muita gente considera bizarro, né? Esse não é só um jogo sobre fugir de robôs assassinos. É sobre dor, arrependimento e o que a gente deixa para trás. O Mimic é uma criação, mas também é um reflexo do que tudo que Adrien não conseguiu consertar. Você é o jogador, precisa decidir. Vai queimar tudo, vai fugir ou vai tentar salvar aquilo que parece impossível de te salvar. De salvar. Rapaziada, esse foi um jogo que prometeu tudo. Desde quando foi lançado o trailer, desde quando
foi vazado, né, informações sobre esse jogo, eu tava ansioso, né? Eu assisti o Terrorizando jogando, acompanhei, né? Gostei bastante, porque eu gosto muito da franquia de FNAF. Eu já joguei FNAF 1, 2, o 3, joguei o 4, não consegui zerar o 4, não consegui zerar o 3, não sei porquê, mas eu não consigo zerar o 3. Também não zerei um que é um da menina, de uma menina lá, cabelo vermelho, esqueci o nome agora desse FNAF. Assisti o filme. Eu gosto muito dessa franquia de FNAF. Eu acompanhei, né, o FNAF Secret of the Mimic porque eu não posso jogar, mas eu quis fazer esse vídeo para deixar guardado, né, porque eu gosto muito dessa franquia. E é um jogo, é uma das franquias que eu mais gosto mesmo. Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!